Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista e sou psicoteólogo, um teólogo clínico. O que é um teólogo clínico? O teólogo clínico é aquela pessoa de formação a nível superior que estuda sobre a mente humana e sobre as influências espirituais, as influências de almas desencarnadas. Esse, então, é considerado, é uma formação, em teologia clínica, que hoje o nosso instituto é o único no Brasil que forma teólogo clínico. E nós temos já a segunda turma de profissionais da saúde mental que estão se formando conosco. E nós temos cursos de psicanálise sistêmica, que inclui a psicologia clínica, permanentemente no nosso instituto. Forma um grupo, depois forma outro e vamos levando o conhecimento aí para o maior número possível de pessoas. Hoje nós vamos falar de um e-mail da Rosângela. A Rosângela é do Vale do Ivaí, é nossa telespectadora assídua. Ela disse que não perde nenhum das nossas falas aqui na TV. Obrigado, Rô. Grande abraço para você. E ela fala sobre fracassos. Ela diz que são em 2 irmãos, ela e mais um irmão, um casal de irmãos. Os pais ainda são vivos e trabalham, os pais são jovens ainda. E ela diz: doutor, por mais que a gente trabalhe, a nossa vida é um fracasso só. Parece que nunca muda a música. Parece-me que o ritmo é sempre o mesmo. É dor e sofrimento. Ela escreve aqui: doutor, a minha avó materna era feiticeira. Ela fazia feitiços para matar pessoas. Será que isso atrapalha as nossas vidas? Minha amiga Rô, olha, eu não gostaria nem de falar sobre isso, porque nós temos falando nos últimos programas sobre magia, sobre espíritos obsessores, mas nós estamos aqui para falar daquilo que implica na infelicidade das pessoas, então eu falo sem nenhum problema. O feiticeiro, ele deixa uma arapuca armada para no mínimo 7 gerações. 7 gerações dos feiticeiros têm que se cuidar. Por quê? Porque os nossos ancestrais implicam no mínimo em 60% do nosso destino. Dr. Scheffer, mas tudo isso? Sim. A nossa ancestralidade escreve, entre aspas, o roteiro do nosso destino em mais de 60%. Esse histórico da ancestralidade implica positivamente ou negativamente. É um histórico, é um enredo. E esse enredo, querendo ou não, acaba nos influenciando. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo aonde começa o problema nosso, Nosso, o meu e o seu problema. O nosso problema começou quando os nossos pais se casaram. Entendam. O papai e a mamãe, o papai traz o emaranhado de 7 gerações do lado do pai dele e da mãe. E a mãe traz o emaranhado, traz o contexto histórico de 7 gerações do lado do pai e do lado da mãe. E aí eles se unem e se casam e nos dão a vida. Então nós estamos inseridos dentro desse contexto histórico. Se for um contexto histórico abençoado, de uma família de homens e mulheres honestas, trabalhadoras, que conquistaram, que tiveram sucesso, que tiveram saúde, que foram extremamente abençoados na vida, puxa vida, que maravilha! Nós vamos receber essas ressonâncias positivas e o nosso destino vai ser leve. Nós teremos leveza na vida para administrar e para conquistar. As conquistas vêm com facilidade, não precisa muito esforço, porque nós temos créditos da ancestralidade.
E aí soma com o crédito da nossa ancestralidade e o crédito que nós temos de vidas passadas. E aí nós podemos ter aqui uma vida de felicidade e de prosperidade. Pelo contrário, se os nossos ancestrais não nos deixaram crédito, logo deixaram débitos. E se nas existências passadas nós delinquimos, nós fomos incoerentes conosco mesmo, prejudicamos pessoas, nós trazemos débito. Então imagine, o nosso destino é já no momento do nascimento pesado, difícil. A vida é difícil para estudar, é difícil para trabalhar, é difícil para se relacionar, é difícil para ter o básico. Gente, isso chama-se destino pesado. E nós, seres humanos, Deus deu a oportunidade para nós nascermos aqui na matéria, para estagiarmos neste corpo, para vencer os desafios. Nós viemos aqui como instrumento da luz para transmutar os problemas da ancestralidade e transmutar os problemas de existências passadas que nós constituímos. E aí tem uma palavra que eu gostaria que você gravasse bem essa palavra que eu vou lhe dizer. É uma palavra do sânscrito, transmutação. A palavra é transmutação. Dr. Schaefer, o que é transmutação? A palavra transmutação significa que todo o emaranhado dos meus ancestrais precisam ser usados como um trampolim, ou seja, numa base para me dar um salto quântico. Todo o peso dos karmas das minhas existências passadas deve ser transmutados, ou seja, deve ser usados como uma base sólida para que nesta existência eu seja um homem vencedor. Isso é transmutar peso e transmutar karma. Qual é o grande problema que passa a humanidade hoje? É a falta de compreensão do que se passa consigo. A grande maioria das pessoas, por falta de conhecimento, eles negam a influência da ancestralidade. Outros negam a influência de vidas passadas e vão cada vez se afundando mais e mais numa areia, num poço de areia movediço. Por mais que se movam, por mais que tentem, mais se afundam. Hoje eu gostaria que você fizesse uma anotação no calendário da sua vida, o dia que você está ouvindo esse vídeo. A sua vida poderá ter duas histórias, uma antes de hoje e uma a partir de hoje. Por quê? Você vai compreender que transmutar o passado é importante. Transmutar o sofrimento, transmutar as catástrofes que aconteceram no passado da sua existência ou da sua ancestralidade é importante. Porque tudo o que aconteceu formou um campo energético. Vamos exemplificar aqui. Vamos dizer que o seu avô teve um envolvimento com pessoas e ele matou lá uma pessoa. Então esta morte causa uma dor e um campo energético de fracasso. Aí o seu avô, o seu pai, também teve um problema, atropelou uma pessoa, essa pessoa morreu. E aí por conta desse emaranhado, o seu tio suicidou-se. Imagine o peso sistêmico. Então quando você toma conhecimento deste peso, existe um mecanismo mental capaz de pegar esta energia que adoece o destino, que adoece as pessoas, que leva as pessoas ao fracasso. Esse mecanismo é capaz de pegar esta energia, condensar dentro de uma geometria sagrada e usar aquela energia como energia de amor, como energia capaz de alicerçar o seu futuro, alicerçar o seu sucesso. Mas por que muitas pessoas não conseguem? Porque não sabem como fazer.
Eles terceirizam a sua felicidade. Eles terceirizam. Uns querem que Deus resolva, outros dizem que é o diabo culpado e não chamam a responsabilidade para si. É por isso que a humanidade marcha cabisbaixa como ovelha que marcha para o matadouro. Falta-lhes líderes que tenham uma visão humanística e de continuidade da existência da vida, que possam lhe orientar que essas energias catastróficas do passado têm que ser transmutadas. E é impossível que aconteça a transmutação se não tiver o conhecimento em detalhes dos eventos ocorridos na ancestralidade e em suas vidas passadas. Deus deixou o mecanismo mental com essa possibilidade clara, uma possibilidade mundialmente conhecida para acessar os registros da sua mente, para acessar os eventos ocorridos na sua ancestralidade. Nós temos que dizer sim a esse magnífico mecanismo criado por Deus chamado mente, para nós chamarmos a responsabilidade para nós e resolver os nossos problemas. A humanidade perece por falta de conhecimento e por terceirizar a solução dos seus problemas. Mas, Dr. Scheffer, então se eu for lá no IPTH, não é o senhor que vai resolver meu problema? Jamais. Nós não resolvemos o problema de ninguém, nós não curamos ninguém. Mas, doutor, mas é incoerência isso? Lá acontece curas milagrosas, tem pessoas que têm suas vidas transformadas, mas eu volto a repetir, nós somos apenas o ajudante, o facilitador para que o mecanismo de cura da pessoa seja acionado e para que o mecanismo de potencialidade da pessoa que está lá dentro de si embotada e não se manifestou, nós somos os facilitadores da exteriorização da potencialidade que é nato dentro de todos os seres humanos. Eu convido a você, meu querido, a fazer uma viagem para dentro de si. Só existe um caminho para solucionar os seus problemas. Só existe um caminho capaz de te levar a viver uma vivência de felicidade. Este caminho é para dentro de você. A solução está dentro de você. Nós, no Instituto IPTH, nós temos lá uma equipe para te ajudar, a te levar, a proporcionar os estágios mentais para que você entre dentro deste caminho chamado interior e proporcione para você a transmutação dos problemas que te atormentam. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos familiares, é um sistema familiar saudável, é um contexto psíquico curado. Nós precisamos, meus queridos, ser maduros. Nós estamos no século 21, nós temos que parar de acreditar em Papai Noel, de acreditar na cegonha e acreditar naquilo que disse Jesus. Quando perguntaram para o mestre, onde está o reino de Deus para que possamos buscá-lo? Jesus respondendo, ele disse, o reino de Deus não vem de forma de aparência externa. E o reino de Deus não está aqui, nem está acolá. O reino de Deus está dentro de você. Entenda, os problemas existem para serem solucionados e a solução está dentro de você. Pense nisso. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.